Muito bem. Explicando tudo isto, explicando os seus benefícios, a sua parte boa, vamos agora falar um bocadito dos efeitos secundários destes dois medicamentos, também. E aqui é que são muito temidos, essencialmente, pelos possíveis efeitos secundários sexuais. E aqui estamos a falar de dois: diminuição da libido e a disfunção erétil. A diminuição da libido é a diminuição do desejo sexual, de vontade sexual. E é este grande efeito secundário que é atribuído a estes medicamentos, está bem? Nós sabemos que este controle da libido é um controle feito a nível cerebral, portanto entra muito toda a parte emocional. Por outro lado, a disfunção erétil tem a ver com o enchimento sanguíneo da parte do pênis e, portanto, tem mais a ver com problemas, ou seja, tem mais a ver com função cardiovascular, e problemas cardiovasculares afetam mais esta disfunção erétil, está bem? Importante perceber que é frequente os homens terem problemas sexuais. Essencialmente, há um estudo que mostra que a partir dos homens com mais de 50 anos, cerca de 50% têm algum tipo de problema sexual. Não estou a dizer que seja grave, mas afeta. E também isto afeta com a idade, portanto, dos 30 para os 40 aumentam a probabilidade de ter problemas sexuais, e dos 40 para os 50 também. Muito bem. Sobre estes medicamentos, os estudos iniciais, especialmente a finasterida, que é o mais estudado, considerava que cerca de 2% dos homens podiam ter esta diminuição da libido, da vontade sexual, que é o grande efeito secundário, e também da disfunção erétil, apesar que mais infrequente. Entretanto, houveram meta-análises, e meta-análises são estudos muito válidos cientificamente, porque reúnem todos os estudos que foram feitos, às vezes com centenas de milhares de pacientes, ou até milhões, e tentam resumir o que é que foi visto em todos estes estudos. E há meta-análises que mostram que nem sequer podemos dizer que isto é um efeito secundário, porque mostra que o efeito secundário que houve na diminuição da vontade sexual, da diminuição da libido, foi quase igual ao placebo. Portanto, os grupos que não estavam a tomar esta medicação, ou os grupos que estavam a tomar uma pastilha, como nós dizemos, placebo, de açúcar, e que pensavam que estavam a tomar, tiveram os níveis destes efeitos secundários quase iguais à da finasterida e mesmo da dutasterida, nos estudos que há. Também há estudos que mostram que quando as pessoas acham que estão a tomar finasterida, a probabilidade de problema de efeitos secundários aumenta, mesmo não a tendo a tomar. Ok? Portanto, o que eu vos quero explicar é: não estou a dizer que não há efeitos secundários, estou sim a dizer que são raros, e que quando acontecem, a maior parte das vezes é pela pessoa já ter aquele receio, já ter aquele medo, está bem? Os estudos não mostram que 1% ou que 0,5% das pessoas têm efeitos secundários. O que eles mostram é que a diferença entre o grupo placebo, porque achava que também podia ter este efeito secundário e por isso teve, e o grupo que está a tomar a finasterida ou a dutasterida é semelhante. Ok? Muito bem. Para terminar, dizer-vos que uma coisa são estudos, outra coisa é a prática clínica. Na prática clínica, admito que, para que estes efeitos secundários aumentem, acho que deve ter cerca de 5 a 10% dos pacientes com efeitos secundários a nível de efeitos secundários sexuais, mas em geral tenho que admitir que há um perfil de paciente mais típico a ter este problema. Normalmente é aquele paciente que sabe que deve fazer a finasterida e a dutasterida, porque sabe que lhe melhora muito a alopecia, é uma preocupação grande que tem, mas por outro lado tem um receio de efeitos secundários, mas toma sempre com aquele medo, e este tipo de pacientes tem muito maior probabilidade de ter efeitos secundários. Está bem? O que nós também sabemos é que muitos destes pacientes, nós a seguir tiveram efeito secundário, a seguir baixamos a dose, sem dúvida que muitos deles deixam de ter estes efeitos secundários, e depois vamos aumentando lentamente a dose e já não voltam a ter. Outra coisa importante é dizer-vos que ao longo do tempo, ou seja, quando nós suspendemos esta medicação, os efeitos secundários desaparecem. Ponto final. Está bem? Muito bem. Falar-vos agora aqui um bocadito a nível dos efeitos, de possíveis efeitos secundários a nível da fertilidade e da gestação. Também é agora um outro tema, e estamos a falar, volto a dizer, nos homens. Nós sabemos que tanto a finasterida, essencialmente a finasterida 5 mg, atenção que não é 1 mg, e a dutasterida, na sua dose normal de 0,5, podem diminuir o volume de esperma, o número de espermatozoides e a própria motilidade, ou seja, o movimento deles.
é uma diminuição leve, que normalmente é mais inicial, ou seja, o próprio corpo, mantendo os medicamentos passados uns meses, reverte esta alteração, mas pode haver. Com a finasterida 1 mg, não parece haver evidência. Dito isto, como sabemos que há este risco, o conselho que eu dou e que dão muitos dos médicos especialistas nesta área é que casais que não têm dificuldade em engravidar, que o homem toma finasterida, não se devem preocupar. Está bem? Em geral engravidam, corre tudo ok e não há que se preocupar. No entanto, se a pessoa tiver receio ou tiver dificuldades em engravidar, deve suspender a finasterida ou a dutasterida até que engravide e a seguir já pode retomar. Está bem? Portanto, na dúvida, se tiver receio, se possivelmente tiver história de dificuldade em engravidar, mais vale suspender, porque sim, pode existir esta diminuição do número de espermatozoides e portanto, pode beneficiar. Também gostava aqui de chamar a atenção que realmente há estudos que, a nível geral, a qualidade do esperma e a dificuldade em engravidar, ou seja, a qualidade tem diminuído. Não tanto pela finasterida ou dutasterida, mas por fatores ambientais, seja a poluição, o stress, o viver em meios urbanos, está provado que faz diminuir a qualidade do esperma e que faz aumentar a dificuldade em engravidar. Está bem? E também a idade, que cada vez mais tarde os homens e as mulheres são pais. Muito bem. Quanto à gestação, ok? Também perguntam muito, doutor, eu estou a tomar finasterida, posso ter relações com a minha mulher que está grávida? Duas coisas importantes. A finasterida e a dutasterida podem ter efeitos teratogénicos, portanto, se a mulher estiver a tomar finasterida e dutasterida, pode afetar gravemente o desenvolvimento, especialmente o desenvolvimento sexual do feto, mas quando é o homem que está a tomar, em princípio não há risco. Para terem uma noção, a finasterida, para a dose de esperma que era necessário para causar problemas teratogénicos, estamos a falar de uma dose de cerca de 750 ml, portanto, cerca de, mais do que 2 latas de Coca-Cola, portanto, ou uma garrafa aquelas de vidro que põe à mesa das grandes, que é de 0,75 centilitros, ou uma garrafa de vinho, até mais fácil, portanto, uma garrafa de vinho tem 0,70 ou 0,75, portanto, era preciso essa quantidade de esperma para que tivesse efeitos secundários a nível do feto, a finasterida, ok? A dutasterida, a nível de passagem no esperma, já não é preciso tanto, estamos a falar cerca de 180, 185 mililitros, estamos a falar, em geral, meia lata de Coca-Cola, está bem? Desculpem lá aqui a publicidade à Coca-Cola, e portanto, mas mesmo assim são doses muito altas. Para terem noção, o ser humano, em geral, a média de produção de esperma é cerca de 5 mililitros, e 5 mililitros estamos a falar de uma colher de chá, está bem? Ou uma seringa daquelas médias que usamos nas injeções. Portanto, resumindo, a indicação, o conselho que eu vos dou, se o homem estiver a tomar finasterida, não há problema em ter relações desprotegidas com a mulher grávida. Se estiver a tomar dutasterida, em princípio não há, mas pelo sim, pelo não, eu aí aconselho a passar para a finasterida ou a usar preservativo, que aí resolve sempre o problema. Está bem? Muito bem. Muito bem, falar-vos de outro efeito secundário temível, como é óbvio, que é o cancro. Portanto, a nível de saber se estes medicamentos podem aumentar o cancro, essencialmente próstata e mama. A nível do cancro da próstata, importante saber que é o segundo cancro mais frequente nos homens. O primeiro são os cancros da pele, e infelizmente a maior parte benignos, apesar que também há malignos. Mas o cancro da próstata é o segundo mais frequente, provoca muitas mortes todos os anos, portanto é um tema muito importante. E o que nós sabemos é que inicialmente houveram estudos que mostravam que, ou seja, há estudos que indicam que pode diminuir formas leves do cancro da próstata, e houve investigação a desenvolver. Depois houve estudos a dizer que podia agravar a formas graves do cancro da próstata. O que sabemos, não há consenso, mas em princípio nem agrava nem melhora o cancro da próstata. Mas, e aqui o mas, sim, faz uma coisa. O cancro da próstata deve ser, ou seja, o cancro da próstata é um cancro grave, e que se o conseguimos diagnosticar em estados iniciais, o tratamento é muito mais eficaz, está bem? E este diagnóstico normalmente é feito, e esta pesquisa é feita através de um exame sanguíneo, que é a famosa PSA, que é o antígeno prostático específico, ok? A PSA é afetada pela dutasterida e a finasterida, está bem? Portanto, nós sabemos que a finasterida e a dutasterida podem diminuir de 30% a 50%
os níveis da PSA. Portanto, é importante um homem que vai iniciar a finasterida e que tenha mais de 40 anos com fatores de risco familiares de cancro da próstata ou mais de 50 sem estes fatores de risco, eu aconselho a fazer uma análise da PSA inicialmente. E depois o que temos que saber é, primeiro temos que informar o nosso médico de família, o nosso urologista, que estamos a tomar finasterida. E depois a interpretação que temos que ter é dobrar o número da PSA. Portanto, significa que se a PSA total der de 1, nós, como estamos a tomar a finasterida ou a tasterida, devemos considerar que é de 2. E fazendo esta simples dobragem, também, duplicação, mas peço desculpa, fazendo esta duplicação, nós conseguimos estar seguros, estamos a jogar pelo seguro, na dúvida suspendemos e voltamos a repetir a análise, mas, portanto, a principal coisa que eu vos digo é, atenção, quem está a tomar a finasterida e a tasterida deve considerar o nível da PSA o dobro do que aparece no exame, está bem? E informar os seus médicos. Muito bem. Quanto ao cancro de mama, mesma coisa, não temos evidências, até há estudos, especialmente na mulher, que podia diminuir a incidência ou mesmo ser um tratamento para alguns tipos de cancros de mama. Não temos evidência, portanto não podemos dizer com toda a segurança, ou seja, não podemos dizer com segurança que aumenta o risco de cancro de mama e possivelmente podemos dizer que não há qualquer influência no cancro de mama. Agora, uma coisa que sim, ponto diferente, em alguns casos, raro, mas pode acontecer, um efeito secundário que é a ginecomastia, está bem? O que é a ginecomastia? A ginecomastia é um aumento do tecido mamário no homem, está bem? Ou seja, crescer um bocadito a mama, essencialmente a zona mais distal. É muito raro, está bem? A explicação, por incrível que pareça, até pode ser pelo aumento da testosterona, porque a finasterida não diminui a testosterona, diminui sim a dihidrotestosterona, porque bloqueia esta passagem de testosterona a dihidrotestosterona. Este bloqueio pode até, em último caso, fazer com que a testosterona aumente um bocadito, está bem? E isto pode contribuir com que esta testosterona, que pode às vezes estar ali a mais, converta mais, porque é aquilo, as hormonas são ativas, transformam-se umas nas outras, se convertam mais em outras hormonas femininas e isto aumentar ligeiramente o crescimento mamário, está bem? Estudos científicos dizem, possivelmente, este risco é quase nulo, sabemos que, quase nulo com miligramas, sabemos que com 5 miligramas, homens de 60, 70 anos, esta incidência é maior, está bem? E também sabemos que normalmente se suspendermos durante 2 a 3 meses a medicação, em geral reverte, está bem? De qualquer maneira, importante é que se isto acontecer, também, em princípio, suspendendo, volta atrás e, em último caso, uma simples cirurgia também tira o tecido mamário em excesso e resolve o problema. De qualquer maneira, se houver um aumento mamário, muito importante fazer exames, está bem? Ir ao médico, porque é para descartar um cancro mamário, que também acontece nos homens, que nada terá a ver com a finasterida ou com a dutasterida, mas que temos que ter atenção, porque se existir, para ter um diagnóstico precoce, porque é grave. Problemas psiquiátricos. Também há algumas descrições de, somente, que isto pode aumentar a depressão. Eu, o que vos posso dizer, já tive alguns casos, duvido muito também, ainda agora tive um caso recente que a pessoa diz que aumentou a depressão, mas depois tinha suspendido os antidepressivos, portanto fazia antidepressivos e naquela precisa altura tinha-os suspendido sem falar com o médico e, portanto, aumentou a depressão, não foi pela dutasterida, foi sim pelos medicamentos, por ter suspendido a medicação antidepressiva. Portanto, estudos, e quando nós temos estudos científicos é comparar um grupo que está a tomar, outro que não está a tomar e ver se aumenta ou não diminui, são estudos objetivos. Os estudos não mostram um aumento das depressões ou problemas psiquiátricos. A nível de aumento das enzimas hepáticas, todos os medicamentos que são metabolizados pelo fígado, em última instância, podem aumentar as enzimas hepáticas. Muito raro, vi 2 ou 3 casos nestes anos todos e não tenho certeza que seja da finasterida ou da tasterida, também pode ser muitas outras coisas. E, portanto, a nível também da literatura e, apesar de ser descrito alguns casos, a nível dos estudos também não parece haver uma evidência, ou se forem mesmo muito, muito raro.